Oi pessoal, eu sou a professora Nelise, nós vamos falar de absolutismo hoje, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeo novo e vamos para a aula. Bom, pessoal, para falar de absolutismo, a gente tem que pensar um pouquinho antes sobre a formação dos Estados nacionais. Esse momento de mudança no contexto político, social e econômico, ele se inicia lá no finalzinho da Idade Média. Então, no vídeo anterior de História Geral, eu já comentei com vocês sobre isso. O século XIV e o século XV foram momentos de grandes alterações, tanto na questão social quanto na questão política. O que vai acontecer? Essas transformações que levam ao Estado Nacional vão também alterar o tipo de política e administração que existiam nos reinos ali da Europa. No final do século XIV, a gente tem um momento realmente de grande crise, com a peste negra, com a fome, com as cruzadas. Tudo isso vai causar ali grandes alterações. Bom, nós temos então algumas classes sociais, alguns setores sociais que demonstram como tudo isso mudou. Quer dizer, aquelas características do feudalismo que a gente tinha anteriormente vão deixar de existir ou vão se alterar aos poucos. Por exemplo, quando a gente fala da nobreza, a nobreza, a maioria deles, eram guerreiros que foram para as cruzadas. Lembrando que eu já falei de cruzada no vídeo anterior. Bom, as cruzadas fizeram com que essa luta entre os nobres causasse muitas mortes. Muitas vezes essa nobreza que conseguiu voltar para a Europa, que voltou para os seus feudos, percebeu que existia um outro contexto social quando ela retorna. Então, por exemplo, os camponeses já não aceitavam serem tratados da mesma forma que anteriormente, pagar os mesmos impostos e todas aquelas taxas que a gente comentou. Então, a nobreza necessitava de alguém mais forte para trazer mais segurança para eles e para continuar dando essa legitimidade ao seu poder. Então, a nobreza precisava, então, de uma certa coesão social e de alguém que desse conta de segurar essas revoltas camponesas. Do outro lado da pirâmide ali, a gente tem a burguesia. A burguesia era um setor social novo que estava ligado ao comércio e que também necessitava de alterações, de outras mudanças por conta do contexto social. Então, por exemplo, qual que era a necessidade da burguesia? Os burgueses, como eram grandes comerciantes, perceberam que o tipo de economia com o feudalismo não estava atendendo aquilo que eles necessitavam. Por exemplo, as moedas eram várias. Então, se você ia de um feudo para o outro trocar mercadoria, você teria que fazer o câmbio das moedas, então já perderia dinheiro com isso também. Os impostos também não seguiam ali um padrão. Então, cada vez que ele atravessava uma ponte, ia para um outro feudo ou ia para um outro burgo, ele pagava uma taxa diferente. Taxas alfandegárias, enfim, qualquer tipo de taxa para poder comercializar. Outra questão importante também era a língua. Cada reino ou cada feudo tinha uma língua diferente, então isso dificultava a comunicação na hora de fazer o comércio. Juntando tudo isso, então a questão da moeda, da língua, dos impostos, ainda a gente tem um outro problema, que é o problema da segurança. As invasões ou então os roubos de mercadorias aconteciam de forma muito recorrente. Então, o que o burguês necessitava? Padronizar tudo isso e de segurança. Isso tudo para facilitar o seu comércio. E, em último lugar, a gente tem os camponeses, que meio que eu já falei aqui indiretamente. Esses camponeses não aceitavam mais ser tratados como servos, serem tratados assim de uma forma que eles só pagavam taxas, que não tinham nenhum benefício, até porque os poucos feudos que sobraram e os poucos servos que sobraram também de toda essa crise, começaram a valorizar o seu trabalho. Então a gente tem revoltas camponesas e a gente tem um questionamento desses camponeses dessa situação. Todas essas necessidades fizeram com que esses setores sociais se voltassem para a figura do rei. O rei era uma figura importante no feudalismo, porém, como nós vimos, o poder dele estava descentralizado. Quer dizer, de tanto ele ir dividindo as suas terras com outros nobres, ele acabou não tendo um poder tão central nesse momento.
Agora, esses setores sociais vão se voltar para o rei pedindo apoio. Cada setor social vai pedir o apoio de alguma forma, vai ter uma necessidade diferente. Então, por exemplo, a nobreza se volta para a figura do rei, meio que pedindo, necessitando ali do quê? De segurança, de manter os seus privilégios, de continuar com cargos públicos, por exemplo. Isso tudo desde que o rei fosse uma figura forte. Então, para o rei também compensava, era importante isso. Do outro lado, a gente tem a burguesia. Como eu disse, a burguesia precisava de um padrão de moeda, de língua, de taxas. Então, para a burguesia, nesse momento, também vai ser interessante o rei ser uma figura central e forte. E por último, os camponeses, que embora não chegassem ali tão próximos ao rei, também para eles era importante, seria bom que o rei tivesse ali um poder, um exército que controlasse toda essa situação. Mas e a Igreja Católica? A gente falou dela lá na Idade Média, era a instituição mais importante daquele período. Como que ela fica aí no meio dessa situação? Bom, isso depende de cada país. Em alguns países, a Igreja Católica não vai aceitar essa centralização do poder do rei e por muitas vezes vai rivalizar com esse poderoso, com esse soberano. Em outras ocasiões, em outros países, como na França, por exemplo, a Igreja Católica vai continuar a sua aliança com o rei e vai apoiar essa centralização do poder. Então, o que acontece? Burguesia, nobreza, camponeses e igreja apoiam a centralização do poder do rei. O que isso significa? Significa que agora o rei iria comandar todo aquele território em que essas pessoas estavam. Então, a gente vai ter aos poucos a formação dos estados nacionais, que vão ser ali os futuros países europeus. O que é um estado nacional? Bom, para começar, o estado ele é um território que tem uma fronteira ali delimitada e geralmente tem um líder que governa, que administra esse território. E o que é o nacional, o estado nacional, vem de nação, que seria o povo que está dentro desse território, que tem uma identidade em comum, ou seja, que vai ter uma língua em comum, uma cultura, uma história. Então, aos poucos, esses feudos e esses lugares que eram descentralizados vão se unificando, vão se unindo em torno da administração e do governo de um rei. E esse Estado Nacional, de forma geral, ele vai ter algumas características em comum. Tá? Então, tanto Portugal, Espanha, ou a França, ou a Inglaterra, eles têm essas características em comum como Estado-nação. Por exemplo, o Estado Nacional ele vai ter a centralização do poder do rei. Então, esse rei que comanda toda essa sociedade, esse território. E por isso, ele vai ter também uma burocracia própria, as suas regras, as suas formas de se fazer. Depois, o rei, para poder centralizar o poder e concentrar o poder nesse território, ele precisa de um exército. Então, aos poucos, quando ele vai recebendo todo o dinheiro da burguesia e dos camponeses em forma de impostos, ele vai usando isso para comprar um exército, para pagar um exército. Bom, então, além da centralização do poder, a burocracia própria e o exército, também é necessário que esse Estado-nação tenha uma moeda padronizada. Então, cada Estado-nação vai ter o seu tipo de moeda. Além disso, esses Estados nacionais precisam também de uma assembleia, que seria quase como um parlamento, como uma Câmara hoje do Senado, dos deputados, onde os políticos vão discutir e vão, de repente, legislar, criar algumas leis. Isso, obviamente, depende de cada país. Tá? Mas quando a gente fala de absolutismo, as assembleias muitas vezes elas não foram tão abertas e não funcionaram tanto. Bom, depois então dessa assembleia, a gente precisa ter um código judicial, ou seja, leis que vão tratar sobre crimes, sobre questões assim sociais e culturais daquele momento. E por fim, é necessário também que o Estado Nacional tenha impostos. Então, impostos padronizados para que não tenha aquele problema que a gente já comentou aí sobre os burgueses. Então, todas essas características, elas formam o que vai ser um Estado Nacional, principalmente ali no início do século XV e no século XVI. Como eu disse, é meio complicado a gente generalizar isso, mas por toda a Europa, os primeiros países, os primeiros estados nacionais a se formar foram Portugal e Espanha. Depois a gente vai ter a França e a Inglaterra. Tá? Então, assim, cada um desses estados teve a sua
formação de uma forma diferente, mas de forma geral todos eles têm essas características que eu comentei com vocês. Até agora eu estava dando contexto para vocês da formação dos estados nacionais, como que esse rei ele passa de um rei que tinha o seu poder descentralizado para alguém agora super importante que vai governar e centralizar o poder, tá? Então cada país tem um caso diferente, mas de forma geral houve a necessidade de todos esses setores sociais de se apoiarem e apoiar o rei, certo? Mas aí o que vai acontecer? Tudo isso vai transformar a política e a administração do período. Então a gente não tem mais o feudalismo. Qual característica política a gente tem agora? O absolutismo. E o que é o absolutismo? É essa estrutura política e administrativa que concentra todos os poderes políticos nas mãos de um rei, de um monarca. Porém, é importante a gente pensar, o rei não tinha o poder ilimitado, certo? Ele tinha o poder centralizado, mas ele teria que respeitar os costumes e as tradições do seu país, senão ele perderia o seu poder também, ele poderia ser questionado. Então, ok, muitas vezes a gente pensa, ele tinha todo o poder para ele. Calma, ele precisa, respeitar os limites ali das tradições e da cultura da sua época, certo? Mas, de forma geral, o que vai acontecer? Esse rei, ele tem ali o poder de executar as leis, de muitas vezes criar as leis e até de fazer ali o papel da justiça, tá? Então é por isso que em alguns países o parlamento ou a assembleia, eles não vão funcionar, eles vão ser fechados ou muitas vezes limitados, dependendo de cada caso. O que vai acontecer agora então com essa sociedade absolutista? Obviamente que a pirâmide da sociedade vai mudar, mas ela não muda tanto assim. O rei, ele passa a ficar lá no topo da pirâmide, bem diferente do que era no feudalismo, certo? Depois a gente vai continuar ali com o clero, a nobreza e na base da pirâmide, os servos, os camponeses e agora a gente tem uma novidade, a burguesia. Isso fica um pouco diferente do que era no feudalismo, tá? Então a gente tem uma nova classe social lá na base, no terceiro estado, e o rei lá no topo. Qual que é a grande questão aqui? A nobreza, que antes era a mais importante classe lá na Idade Média, ela vai ter um pouquinho do seu poder alterado. Ela continua com os seus privilégios, tá? O privilégio de ser proprietária de terras, de não pagar impostos, assim como o clero. Mas a nobreza, ela vai perder um pouquinho ali do seu poder político, já que agora é o rei que concentra isso. Então, o que o rei faz para poder controlar essa nobreza, para que essa nobreza de repente não se revoltasse contra ele? Ele vai acabar criando a chamada sociedade de corte. Essa sociedade de corte era composta pelos nobres, que muitas vezes moravam junto nos palácios com o rei e acabavam servindo o rei de alguma forma, ou sendo funcionário público, enfim, sempre estando ali em torno do dia a dia desse rei. E para controlar ainda mais essa nobreza, o rei vai criar as chamadas regras de etiqueta. Então essa nobreza tinha determinada forma de se vestir, de se comportar na hora de um jantar, até de cumprimentar as pessoas. E essas regras, elas eram seguidas rigidamente. Então, se você não soubesse utilizar essas regras no seu dia a dia, se você fosse um nobre e saísse ali do caminho, fizesse algo de diferente, de errado, você já era mal visto, porque você não estava seguindo aquilo. E existia ali também uma hierarquia dentro da nobreza. Aqueles que estavam mais próximos ao rei eram mais considerados, tinham, vamos dizer assim, um título um pouco maior. E cada vez mais que você se afastava do contato com o rei, o seu título de nobreza poderia valer menos. Um filme que mostra muito essa questão da etiqueta e todos esses rituais é o filme Maria Antonieta, de 2006. Ele mostra um pouquinho sobre a rainha, a história da família real francesa, mas assim, o tempo todo você percebe essas regras que estão embutidas e essa pressão entre os nobres de serem os que estavam mais próximos ao rei e de que aqueles que faziam as melhores poses ou as melhores formas de se comportar em sociedade, É bem interessante vocês darem uma olhada. Mas qual que é a grande questão aqui, O que é importante a gente entender? Essa sociedade de corte,
ela, de certa forma, estava sendo controlada pelo rei. Porque enquanto eles ficavam preocupados com essa história de comportamento, de como se portar num jantar, numa festa, ficavam ali distraídos com todas essas regras e essas ideias, enquanto a centralização política estava acontecendo. Então, era uma maneira de deixar esses nobres ocupados, enquanto o rei fortalecia e ganhava mais poder. O que acontece também dentro dessa pirâmide da sociedade? Não existia mobilidade social, mais uma vez. A gente tinha algumas exceções, por exemplo, dentro da nobreza você tinha ali uma mudança social vertical, que acontecia quando a alta burguesia entrava ali no primeiro ou no segundo estado. Então, ou se tornava um nobre ou membro do clero. E dentro do terceiro estado, essa mobilidade só acontecia no sentido horizontal. Então, de repente, você era um burguês, virava um alto burguês, ou você era um camponês e se torna um burguês, tá? Então, assim, tirando essas exceções, você não tinha muito como mudar ali de classe social. A história de que o terceiro estado, né, a base da pirâmide, continua pagando os impostos, pagando o dízimo de forma obrigatória, ela se mantém, enquanto o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, mantêm os seus privilégios de não pagarem impostos. Então, eles são sustentados pela base da pirâmide, pelo terceiro estado. Bom, mas o absolutismo, ele não poderia acontecer assim só com o apoio da nobreza, com o apoio da burguesia. Era necessário também que os reis justificassem de forma ideológica essa sua centralização do poder. Então, por exemplo, era preciso que você tivesse uma teoria, um pensamento filosófico que desse ali um embasamento, que trouxesse a base para aquele poder centralizado. Até porque os reis, nesse momento, vão ganhar status ali de quase um deus, né? Um status sagrado. E para isso você necessitava, então, de teorias de filosofia acerca disso. A gente vai ter na Inglaterra e na França algumas teorias de pensadores, de filósofos que vão justificar o absolutismo. E a gente costuma dividir isso em duas frentes diferentes. A primeira é aquela da teoria do direito divino do rei. E a segunda, ela trata sobre o contrato entre o povo e o governante, entre o povo e o rei. Na França, nós temos dois pensadores diferentes, o Jacques Bossuet e o Jean Bodin. Esses dois franceses tinham muito contato com a corte, com o rei francês. E aí eles vão defender a ideia do seguinte: o rei, ele é um representante de Deus na terra, ou seja, ele foi escolhido por Deus para estar ali governando. É por isso que ele tem que centralizar o poder todo na mão dele, e é por isso que o povo não poderia questionar o rei. Porque se o povo estivesse questionando o rei, ele estaria questionando a Deus. E você não questionava a Deus no século XV, no século XVI. Não existia essa ideia. Então, essa defesa, essa teoria do direito divino do rei vai trazer a justificativa para tudo que o rei tomasse de decisão naquele momento. Então, a única coisa que o rei tinha ali que obedecer, os limites dele, era com a moral cristã e com Deus. Então, ficava um pouco complicado de você questionar aquilo que ele fazia. É por isso, então, que o povo não poderia se revoltar, se rebelar contra o rei. Tinha que apenas obedecer, já que ele foi colocado ali por uma figura muito maior. Os outros dois pensadores que eu vou comentar agora, eles estão ligados ali àquela ideia do contrato social entre os homens e o líder, entre o rei. O primeiro deles é o Thomas Hobbes. O Hobbes era um inglês que escreveu ali um livro chamado Leviatã, onde ele justifica a centralização do poder do rei. Só que ele faz de uma forma um pouquinho diferente. Lá na Inglaterra não existia essa ideia do direito divino do rei, até porque, a gente vai ver mais pra frente, né, que os ingleses eles eram anglicanos. Então essa teoria do Bossuet e do Bodin era mais ligada ao catolicismo. Mas enfim, o Hobbes, para justificar a centralização do poder do rei, ele vai dizer o seguinte: o homem em estado natural, que é um conceito que ele traz para dizer, olha, no contexto em que o homem não tinha políticos, não tinha um administrador, um líder maior, ele vivia em constante conflito, até porque sempre o mais forte iria atrás do mais fraco, né? Existiriam guerras, existiriam conflitos por territórios, então fazia com que em estado natural o homem entrasse sempre em conflito. E aí por isso que ele tem aquela frase famosa que diz que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem, né, ele acaba atingindo, matando a sua própria espécie.
né? E isso faz com que fosse necessário alguém para administrar, para cuidar dessa situação. É por isso que é necessário que o homem tenha um governante e que ele concentre os poderes e que ele seja maior do que o próprio povo. Se não, né, se isso não acontecer, a sociedade vai viver em caos. Então, a defesa do Hobbes é essa ideia. Em estado natural, vai haver guerra, vai haver conflitos. É necessário que tenha um líder que vai controlar toda essa situação. É por isso que o povo cedeu a sua liberdade para que uma pessoa governasse, então, essa sociedade. Então a gente não questiona isso. Ele centraliza o poder, ele toma suas decisões. Se a gente questionar, volta o caos de novo. Então essa era mais ou menos aí a justificativa do Hobbes. O segundo pensador que fala dessa ideia do contrato é o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel escreve um livro chamado O Príncipe, justamente como um manual para os políticos da sua época. E o que o Maquiavel tem de tão especial? Ele é muitas vezes citado até por políticos atuais, porque o Maquiavel ele vai utilizar da experiência histórica, né, das coisas que já tinham acontecido antes da sua época, sobre os políticos, sobre a forma de governar, para fazer a sua teoria. Então, ele vai romper um pouco com essa ideia da moral cristã. Essa é a grande novidade que o Maquiavel traz para a sua época. Ele não vai usar essa ideia da moral cristã, de você respeitar, de amar ao próximo e tudo isso, né, para a questão política. Ele vai dizer que a ética cristã não pode ser utilizada na questão política. Então, qual que é a defesa do Maquiavel? O governante ele deve fazer de tudo para ficar no poder, ou seja, independente se ele tenha que roubar, se ele tenha que matar, se ele tenha que fazer ali jogos políticos, isso não importa. O que importa é que ele se mantenha no poder, mas se mantenha no poder sendo ali agradável e sendo alguém que o povo goste, que o povo reconheça esse governante, porque a opinião pública para ele era muito importante. É por isso que ele vai defender dois conceitos diferentes. Ele vai dizer o seguinte: o governante precisa ter a virtude, que seria a capacidade de governar. E quando ele teria essa virtude, né? Quando que seria isso utilizado? No momento que aconteceria a fortuna, que seria todo aquele imprevisto que poderia acontecer com o governante. Então, o governante ideal saberia agir no momento em que acontece o imprevisto. Esse governante teria que agir sem a vinculação das ideias cristãs, da moral cristã, mas sim da maneira que ele pudesse, que ele necessitasse para continuar governando. Isso tudo mostra, né, uma justificativa muito forte para o absolutismo. Então, esse rei que concentra o poder, que muitas vezes até é autoritário, ele faz isso justamente para se manter no governo, para continuar governando. Uma das frases mais famosas do Maquiavel é aquela ideia dos fins justificam os meios. Então, entra de encontro com isso que a gente estava falando agora aqui, né? Independente da sua atitude, do que o governante faça, desde que ele consiga se manter e ter um bom governo. Alguns exemplos de países que foram absolutistas e que foram destaque na Europa nesse momento são a França e a Inglaterra. A França, por exemplo, no século XVI, ela teve como governante o Luís XIV. O Luís XIV, ele se considerava o Rei Sol, por ele ser o centro ali do universo nesse momento, né? E o Luís XIV tinha uma frase, quer dizer, a gente não sabe se essa frase foi atribuída a ele mesmo ou se as pessoas que comentavam dessa forma, mas ele é conhecido pela frase "o Estado sou eu". Ou seja, ele concentra todos os poderes, né? Ele que é o grande governante. O Luís XIV, até para a gente perceber como ele foi forte nessa questão do absolutismo, ele acaba construindo o Palácio de Versalhes. Ele vai transferir então a corte francesa da capital, Paris, para a cidade de Versalhes, que é bem próxima ali, vai levar toda essa nobreza, essa corte, para morar nesse palácio, que é enorme, que tem muitos quartos. Então, assim, é um símbolo de ostentação nesse período. O Luís XIV, assim como todos os reis franceses nesse momento, ele vai justificar o seu poder com a teoria do direito divino do rei. Inclusive, o Jacques Bossuet, ele era um colega, um amigo próximo do
Luís XIV. Não é à toa que ele vai justificar o seu poder dessa forma. Para vocês terem uma ideia, ele vai concentrar o poder de rei, de ministro, muitas vezes até da justiça. Então ele é o grande símbolo da monarquia absolutista francesa nesse momento. Na Inglaterra, a formação do Estado Nacional e a centralização do poder, ela vai acontecer com a dinastia Tudor. Essa dinastia vai ser extremamente importante para a Inglaterra, tanto na questão política quanto econômica. Tá? O principal rei dessa dinastia vai ser o Henrique VIII. Nesse momento de centralização do poder, ele vai acabar transformando a Inglaterra numa nação anglicana. Então ele vai expulsar os membros da Igreja Católica de dentro da Inglaterra, vai se tornar anglicano. Muitas vezes vocês veem aí nas apostilas, né, ou no senso comum, dizendo: o Henrique VIII ele queria se separar da mulher, por isso ele criou uma nova religião. Ok, ele queria se separar, ele queria casar novamente. Mas tem uma questão política por trás disso, tá? A ideia do Henrique VIII era tirar a influência da Igreja Católica de dentro da Inglaterra e também poder concentrar mais e mais esse poder. Então, a primeira atitude que ele toma quando ele muda a religião oficial inglesa é confiscar as terras da Igreja Católica e redistribuir essas terras para a burguesia. Isso vai fazer com que você tenha aos poucos um incentivo para o desenvolvimento do capitalismo. Fora isso, a Inglaterra já era uma grande potência marítima, né? Fazia comércio marítimo. Então isso só vai auxiliar ainda nesse desenvolvimento econômico. Bom, a gente falou até agora sobre todos os conceitos políticos do absolutismo, então como ele se desenvolveu e tudo mais. Mas como que fica a economia dentro desse contexto? Vai ser bastante ali um reflexo daquilo que é a política, a concentração de poder. No absolutismo, a gente vai ter o mercantilismo como tipo de economia. O mercantilismo é um conjunto de práticas que eram adotadas pelos estados nacionais com o objetivo de que o Estado intervisse na economia e acumulasse cada vez mais riqueza. Por que isso? Porque quanto mais riqueza o Estado acumulasse, significava indiretamente que o rei estava acumulando riqueza e, consequentemente, mais poder político e poder econômico. Ele poderia, por exemplo, ter um exército maior e poderia até ser mais respeitado pela nobreza e pela burguesia, tá? Então o mercantilismo ele só foi possível pelo contexto do absolutismo e também porque a burguesia, essa classe social que estava crescendo, necessitava que o Estado interferisse na economia, regulando a economia, criando regras, taxas e leis que ajudassem essa burguesia no seu comércio. Então, basicamente, a Inglaterra, a França, Portugal e a Espanha, até os reinos onde depois vão ser a Alemanha, vão ter, né, o mercantilismo e os reis concentrando ali esse poder e também vão ter uma burguesia comercial muito forte. Bom, mas quais eram as práticas então mercantilistas? A gente vai ter em comum, independente do país, algumas práticas necessárias para que o Estado pudesse intervir na economia. A primeira delas, obviamente, é a intervenção do Estado na economia. Então, como eu já disse, o Estado ele ia regular essa economia, trazendo taxas padronizadas, regras, de repente leis que pudesse cada vez mais que esse Estado intervisse na economia. A segunda delas é a balança comercial favorável. O que seria isso? Explicando de forma bem simples, resumindo, né? Era mais importante para esses estados que eles exportassem mais mercadorias do que importassem. Então era melhor que eles vendessem para outros lugares do que comprassem produtos de lugares vindos de fora. Por quê? Isso ia fazer com que a sua balança comercial ficasse mais favorável, ou seja, o Estado ia acumular mais riqueza, porque o dinheiro estaria entrando no país e não saindo, tudo bem? Para que a balança comercial seja favorável, o Estado precisa regular a economia. Então ele vai proteger essa economia no chamado protecionismo. O que ele faz? Ele vai aumentar os impostos dos produtos importados. Então cada vez que a pessoa ali dentro da França ou da Inglaterra quisesse comprar um produto de fora, esse produto seria muito mais caro do que um produto nacional. Isso vai ajudar a manter essa balança comercial favorável.
As outras duas práticas do mercantilismo têm relação uma com a outra. Então, depois da balança comercial favorável e da intervenção do Estado, a gente tem também a ideia do metalismo. O que seria isso? É a ideia de acumular metais preciosos. Então, ouro, prata, diamantes, tudo que o Estado nacional conseguisse acumular seria o ideal. E para fazer isso, o Estado vai não só explorar dentro do seu território, mas também procurar outros lugares, outros territórios para isso. E aí vem a nossa última prática, que é a busca por colônias. E aí, assim, a gente precisa ter muita atenção nesse momento, porque isso aqui é o contexto do quê? Dos descobrimentos, que a gente já falou, já comentou em outros vídeos. Então, assim, a busca por colônias está dentro desse contexto, então, da intervenção do Estado, do mercantilismo. Quanto mais colônias, mais territórios, de repente, mais metais preciosos, o Estado conseguiria encontrar e, consequentemente, acumular essa riqueza. Dentro da prática do mercantilismo também tem os tipos de mercantilismo. Cada país tinha um tipo diferente, se concentrou em acabar explorando um tipo de mercadoria, um tipo de matéria-prima diferente. Bom, quais são eles? O primeiro é o metalismo. O metalismo, como eu já disse, é a ideia de busca por metais preciosos. E Portugal e Espanha, olha lá, não é coincidência, Portugal e Espanha foram os países que mais se concentraram nessa busca por metais preciosos. Não é à toa que eles vão acabar indo até a América, buscando novas colônias e também no litoral da África. Era a ideia de repente, encontrar nesses lugares esses metais preciosos. O próximo tipo de mercantilismo é o comercialismo. Ele foi muito feito pela Inglaterra e pela Holanda também e consistia em fazer o comércio marítimo e muitas vezes também cobrar pelo frete no transporte dessas mercadorias. Essa foi uma forma com que a Inglaterra conseguiu acumular muita riqueza e enriquecer nesse momento, Então, assim, tinham leis e tinham estratégias que os ingleses faziam, como, por exemplo, os atos de navegação, que faziam com que qualquer navio que passasse próximo ali da Inglaterra teria que pagar uma taxa para os ingleses ou, de repente, levar essa mercadoria nos navios ingleses. Então, isso vai ser uma ótima forma do país acumular riqueza. Já na França, a gente tem um outro tipo de mercantilismo, que era o industrialismo ou colbertismo. Ele focava na produção de manufaturas de luxo, então dos tecidos, da seda ou dos perfumes, tudo isso com o objetivo de exportar mais, óbvio, do que importar. Então os impostos, as taxas alfandegárias foram sendo diminuídas pelo Estado francês ao longo do tempo. O último tipo de mercantilismo era o cameralismo. Esse era feito entre os reinos da Alemanha, isso antes da Alemanha se tornar um Estado nacional. E basicamente ele tinha o objetivo de diminuir as taxas alfandegárias entre os reinos e incentivar a produção de manufaturas. Tudo isso para acumular riqueza para esses reinos e de repente engrandecer, aumentar o poder político e econômico destes reinos. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre o absolutismo. O que eu acho legal vocês se concentrarem e pensarem um pouquinho na hora de estudar é a ideia da formação dos estados nacionais e como isso foi importante para que o rei se fortalecesse. Então, essas mudanças do feudalismo para a Idade Moderna, para o que vem a ser o absolutismo, elas só são possíveis com o apoio tanto da burguesia quanto da nobreza e da população ao rei. Além disso, é importante a gente observar todas as características de um governo absolutista, pensando também no tipo de economia que esses governos absolutistas tinham e, principalmente, ali acima de tudo isso, as teorias ideológicas que davam sustentação para o absolutismo. É sempre importante a gente pensar que o absolutismo foi um tipo de governo que durou muito tempo na Europa, que legitimou os descobrimentos, que deu também o seu apoio à burguesia, que vai crescer. E é essa burguesia justamente que vai começar a questionar o rei e toda essa sua centralização política, dando origem então depois ao que a gente vai aprender das revoluções liberais. Essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Se você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo, comenta aqui embaixo também, deixa a sua sugestão.
Não se esquece que também lá no meu perfil do Instagram, @profenelise, eu deixo o mapa mental dessa aula e de todas as outras aulas que estão aqui. Então confere lá o meu perfil, se você ainda não segue também, comece a seguir. Compartilha também esse vídeo com seus amigos e indica para aquele colega que está precisando estudar um pouquinho de história para o Enem, para as provas e para os vestibulares, tá? Até o próximo vídeo!